Olá, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria Santíssima, e desde já agradeço pela atenção e pelo seu tempo. Estamos no mês da Bíblia, refletindo sobre a carta aos Romanos, de modo mais específico, no capítulo 5, a qual diz que a esperança não nos decepciona. E nesse vídeo, como parte 2 da reflexão da carta aos Romanos, na primeira parte eu elenquei alguns pontos chaves a respeito da carta aos Romanos, na dimensão cultural, a qual Paulo inseriu a dimensão do Evangelho. E nessa segunda parte, irei tratar dos capítulos 1 ao 4, né? São aqueles capítulos que antecedem o capítulo 5, ao qual é o tema do mês da Bíblia. Lembrando que, como já mencionei, na parte 1, fica aqui o convite de assistir, né, a parte 1 para entender esse contexto cultural da própria construção da carta aos Romanos. E lá eu já mencionei que essa frase, né, o versículo da Bíblia, vem exatamente do documento. Eu também mencionei na primeira parte, o livro do Frei Patrício Ciadini, né, Celebrar o Jubileu sem ir a Roma, o qual ele coloca o documento, né, da bula papal, né, do Papa Francisco, que dá início ao ano do jubileu. Né? Quando nós falamos de jubileu, falamos de esperança, e trata exatamente, né, da spes non confunditi, né, que é Romanos 5, do versículo 5. Então, quando se trata de esperança, e se nós pegarmos somente o versículo isolado, pode-se entender esperança de uma forma muito ampla e de uma forma geral. E aqui já faço aí o pedido, né, coloco como sugestão, pegue a sua Bíblia, né, o Catecismo da Igreja Católica, que nós vamos ver aí alguns termos muito importantes para o entendimento, né, de qual esperança que Paulo está falando. Você fala, oh, Renan, a esperança que Paulo está falando é o próprio Cristo, que a nossa esperança está em Cristo, mas em qual sentido? E aí veremos a questão da justificação, que é algo no campo teológico, ou até mesmo no entendimento da Bíblia, né? Nós somos justificados pela fé ou somos justificados pela obra? Iremos entender, né, que pelo próprio texto bíblico, assim como está no Catecismo da Igreja Católica, em um documento também do Dicastério, né, do Vaticano, que é uma declaração conjunta sobre a doutrina da justificação, né, que é o Dicastério da Promoção da Unidade Cristã. E eu fiz uma pergunta inicial, né? Justificação pela fé ou pelas obras? Evidentemente que quem lê a carta aos Romanos, lê por completo, e principalmente nos capítulos ali iniciais, entenderemos que a justificação é pela fé, mas nós vamos destrinchar mais sobre isso. Então, antes de continuar, peço aí gentilmente que deixe o seu comentário, clique no botão de joinha, se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, tudo isso para contribuir na continuação da produção de mais conteúdos aí para o canal. Então, como já mencionei, nessa parte 2, o foco será dos capítulos 1 ao 4, né? E na parte 3, que vai ser a última parte, de fato, refletir sobre, né, o tema, né, do capítulo 5, do versículo 5, né, que a esperança não decepciona. Então, veremos que, a partir da construção do texto, né, dos capítulos 1 ao 4, já apresenta a necessidade universal do Evangelho, levando em consideração que Roma, o centro, a sede do Império Romano, e ali Paulo entende
que até pelo próprio desenvolvimento de tudo que está sendo consolidado na sua missão evangélica, ali deveria ser, então, o próximo lugar ao qual ele iria se dirigir, tendo em vista que ele é um cidadão romano, lembrando que um cidadão romano não teria que nascer necessariamente em Roma, no sentido territorial, né, pertencia a Roma por vários, era cidadão romano por várias razões, uma delas, os quais, no caso de Paulo, provavelmente herdou isso dos seus pais. Mas quando nós falamos de história e importância do próprio Império Romano, se o Evangelho é algo tão importante, a salvação de Cristo, ela é universal, é para todos, evidentemente que essa mensagem, né, a boa nova, tem que ser levada ao centro do Império. Só que tudo isso tem um custo tremendo. Custa muito a Paulo tudo que ele vai fazer. Agora, se nós só pararmos para pensar o que Paulo, para escrever essa carta, né, todos os desafios que ele tem, pensando também na própria dimensão do Evangelho, a outros lugares do mundo ao qual ele escreve, né, boa parte de seus escritos, ali vamos assim dizer, na Europa, a parte mais próxima ao Oriente, né, a realidade da Grécia. Em todo lugar que ele vai, Paulo ele vai enfrentar os desafios de doutrinas e filosofias opostas ao Evangelho. Nesse sentido, né, a base, né, desses 4 primeiros capítulos, culminando ali no 5º capítulo, ele vai consolidar toda essa questão do que eu mencionei anteriormente, da justificação em Cristo. Cristo é a nossa justiça, não são as nossas obras, não é nenhuma qualidade ou mérito humano que justifica quaisquer das coisas que porventura iremos fazer. Por isso que ele precisa, então, consolidar, por assim dizer, de uma forma ortodoxa, ou seja, ser ortodoxa, sem ficar abrindo paralelos. E vejamos agora aqui, de forma muito breve, algumas das várias heresias ou doutrinas opostas que Paulo teve que combater ou entrou no embate para defender o Evangelho. O primeiro que eu chamo a atenção é algo que ocorria muito fortemente nos cristãos recém-convertidos, são exatamente aqueles que são os cristãos judaizantes. Ou seja, pregavam que os gentios precisavam obedecer à lei de Moisés, incluindo circuncisão, para serem salvos. Então, nós temos aqui algo bem complicado, porque a salvação é somente pela fé em Cristo, não pelas obras da lei. Então, aqui ó, já é interessante, no início eu falei que nós somos justificados pela fé, mas fé em quem? Em Cristo. É pelos méritos da salvação em Cristo. E quando nós falamos aqui obras da lei, não vamos confundir aquilo que está na carta a São Tiago, que fala que uma fé sem obras é morta. Nós estamos falando de duas questões de obra, eu vou trabalhar isso no capítulo 5, tá? Mas aqui, né, quando Paulo menciona lá no capítulo 3, no versículo 28, que a salvação é somente pela fé em Cristo, não pelas obras da lei, isso também ele menciona em Gálatas 2, versículo 16. Isso ele vai repetindo em várias das suas cartas, né? Isso aparece mais em Gálatas, Filipenses e em Romanos. Provavelmente porque ele tem essa dimensão judaizante. Por incrível que pareça, essa dimensão judaizante ela acaba ocorrendo em determinadas denominações cristãs em pleno século XXI. Querer voltar a uma prática
anterior ao próprio Cristo. Isso acaba sendo teologicamente um desvio de fé, porque se assim for, qual que é o sentido então do sacrifício de Cristo e da obra redentora? Então isso era algo que ele combatia, mas combatia com a boa teologia. Depois nós temos aí, né, o gnosticismo em sincretismo. Né? O que vem a ser esse gnosticismo? Né? Uma tendência de descreditar a verdade absoluta apresentada e revelada em Cristo. Que a palavra gnóstico vem de gnosis, e gnosis vem no sentido de gnos, no sentido de conhecimento em grego, que seria impossível obter um conhecimento apurado da verdade. Mas se Paulo fala em Gálatas que a verdade ela nos libertará, então onde está a verdade? A verdade revelada em Cristo? Então, de certo modo, o gnosticismo há uma tendência a distanciar da verdade, e até mesmo o gnosticismo leva aí um sinônimo, né, uma semelhança com a questão do ceticismo, né, se colocar no distanciamento. E junto com isso, vinha o sincretismo. E o que seria esse sincretismo? É uma tendência de misturar o cristianismo com filosofias gregas e práticas ocultistas. Novamente, em pleno século XXI, é perceptível alguns desses elementos em algumas denominações cristãs. Se nós pegarmos na carta aos Colossenses, capítulo 2 e capítulo 18, né, tem os falsos mestres que promoviam conhecimento secreto, né, culto a anjos e regras ascéticas como meios de salvação. O único culto verdadeiramente justo e que faz sentido é o culto a Deus. E o que Paulo responde em Colossenses? Que Cristo é suficiente, nele habita toda a plenitude de Deus. Se nele habita toda a plenitude de Deus, e nessa plenitude está condizente a questão da verdade. E se existe verdade, existe a bondade, e se existe a bondade, existe a beleza. O sentido integral da harmonia, né, da poesia cósmica, por assim dizer. Depois, nós temos um outro movimento, por assim dizer, que é o antinomianismo, que é a questão da libertinagem. Qual que é a problemática? Alguns distorciam a graça de Deus para justificar os pecados, dizendo: se a graça aumenta onde o pecado abunda, então vamos pecar mais. Em Romanos 6, lá no capítulo 6, Paulo corrige, dizendo que a graça liberta do pecado, mas não dá licença para viver nele. Na verdade, nos colocarmos nesse caminho da libertinagem, a libertinagem ela está estritamente ligada à questão da presunção. Em que sentido presunção? Vejamos bem. As pessoas utilizam de tal argumento falacioso. Deus é misericórdia, eu sou pecador. Logo, eu sendo pecador, eu preciso da misericórdia de Deus. Eu pecando, Deus me perdoa, e se ele sempre me perdoa, então justifica eu pecar. Isso é presunção, isso é brincar com a graça de Deus. Isso é escárnio. Fica aquela coisa, eu peco, vou lá e comungo. Eu peco, vou lá e comungo. Eu peco, vou lá e comungo e confesso. Né? Antes de comungar, eu vou lá e confesso para depois comungar. Mas chega uma hora que isso vai se tornando tão natural que eu já nem confesso mais, eu continuo comungando. E quando eu falo aqui questão de comungar, não estou falando no sentido até farisaico, não. Porque se torna banal. Mas qual que é o sentido espiritual de tudo que nós estamos vivendo? Então é isso que Paulo quer dizer. A graça liberta do pecado, não dá licença para viver no pecado. Se estamos verdadeiramente convertidos pelo poder do Espírito Santo, que tal coisa já não basta, que tal coisa já não pode mais acontecer em nossas vidas, nós temos que colocar um basta para isso. Então, isso é uma outra questão
na época, e isso era muito presente na mentalidade romana. Depois, algo que ele tem embates profundos é exatamente a negação da ressurreição. Né? Os próprios saduceus da dimensão, né, do judaísmo negam a ressurreição, mas alguns em Corinto, né, em uma das regiões que Paulo ele visita, diziam que não há ressurreição dos mortos. E Paulo ensina, estamos lá em Coríntios 15, de que Cristo é a base da fé. Sem ela, vã é a nossa fé. Depois temos o legalismo ascético. O que seria esse legalismo ascético? Né? Um legalismo misturado com asceticismo. São ensinos que proibiam casamento ou certos alimentos, alegando serem espiritualmente superiores. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, dos versículos 1 ao 3, Paulo chama isso de doutrina de demônios. Inclusive, até dentro da Igreja Católica, há pessoas recorrendo a certas práticas, as quais nem são tão cristãs ou muito menos católicas, e elas colocam isso como regra e método de vida espiritual, mas isso é um desvio da fé. Então, todo esse contexto, dessa quantidade de refutações às quais Paulo tem que fazer sobre certas tendências de comportamento, surge agora, né, o universo romano, aos quais todos esses ou essas heresias ou oposições ao evangelho estavam presentes. Não seria diferente do universo grego, não seria diferente de outras regiões às quais Paulo foi. Mas, tendo em vista que exatamente onde abundou o pecado, superabundou a graça, é preciso então levar a dimensão da salvação a todos. Né? E é exatamente por isso que, se vocês peguem lá pela Bíblia, no capítulo 1, né, como o homem é justificado, ele traz toda essa dimensão, mas logo lá no começo, né, Paulo se apresenta como servo, né, o doulos de Cristo Jesus e apóstolo separado para o evangelho de Deus. E o que ele vai proclamar? A força do evangelho está lá no versículo 16. Quem está aí com a Bíblia, é poder de Deus para a salvação de todo o que crê. É interessante isso aqui, de todo o que crê. Porque muitas vezes tem uma discussão dentro da própria Igreja Católica, né, em alguns grupinhos, que algumas pessoas vão falar, não, Cristo não morreu por todos, ele morre apenas para alguns ou por muitos. Mas se nós entendermos de fato o entendimento do que é a salvação, de fato, em termos de eficácia, eficiência e perfeição, o sacrifício de Cristo ele é perfeito, logo, a sua eficácia atinge a totalidade de tudo e de todo ser humano. Isso nós estamos falando de eficácia. Agora, nas questões, ou na sua essência, né, o que é? Mas, dizendo na vida prática, da vida da fé, tendo em vista que a fé não é apenas uma especulação intelectual, e se é primeiro uma especulação intelectual, não pode ser tão somente, ela vai gerar frutos. E os frutos se dão pela manifestação da prática da fé em vida. E vida são atitudes. Isso é crer. Crer não só no sentido que Deus existe, no sentido natural, bem genérico, mas se você crer verdadeiramente, é obediente. Vejamos, você está num relacionamento com uma pessoa a qual você crê que ama essa pessoa. Toda a sua atitude, a sua forma de viver perante essa pessoa vai te colocar num estado de obediência, seguindo aqueles valores aos quais você entende e identificou com a pessoa amada, que são compatíveis para uma vivência saudável. Isso é crer. Crer é obedecer, não apenas a execução da nossa capacidade intelectiva e cognitiva. Então, ele já no início, logo no versículo 16, ele coloca. E vejamos,
né, no versículo 4, Jesus Cristo, nosso Senhor, por quem recebemos a graça e a missão de pregar para o louvor de seu nome, a obediência da fé, eu acabei de mencionar a fé, entre todas as nações, das quais fazem parte também vós, chamados de Jesus Cristo, a vós todos que estáis em Roma, amados de Deus e chamados à santidade. Então, temos essa dimensão inicial. Depois, o que nós temos no desenvolvimento da leitura, se Paulo vai falar da justificação, da necessidade de salvação, evidentemente ele vai ter que falar do pecado. E conforme nós temos, pode colocar lá no capítulo 3, do versículo 23, capítulo 3, versículo 23. Vamos começar no versículo 21, por ler por completo. Agora, porém, independentemente da lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus que opera pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo, nos tornando pessoas novas, renovadas, convertidas pelo poder do Espírito Santo. Transbordamos a nossa fé em práticas, em obras. Mas nós não somos justificados pela obra, porque o que vem antes é a fé em Jesus Cristo em favor de todos os que creem, pois não há diferença, visto que todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus e são justificados gratuitamente por sua graça. Ou seja, nós somos justificados gratuitamente, ou seja, o sacrifício total, pleno, equalizador, anulador de todo o pecado de Jesus Cristo, em virtude da redenção realizada em Cristo Jesus. Ou seja, não são as obras. Não são as obras, o mérito não está no ser humano. Então, nós estamos falando aqui da justificação. Então, se houve queda da humanidade, há uma necessidade da justificação. E a justificação, pois, gratuitamente, na graça, em Jesus, redenção em Jesus. Não são as obras que redimem o homem. As obras são consequências. Porque se são as obras que vão redimir o ser humano, então não há necessidade de Jesus Cristo, nesse sentido. Logo, você está cometendo aí um deslize catequético, um deslize teológico de doutrina. Que eu vou falar já já sobre essa questão da justificação, segundo aquilo que está no Catecismo da Igreja Católica. Então, a queda da humanidade, idolatria dos gentios, trocaram a glória de Deus por ídolos, caindo em corrupção moral e espiritual. Vejamos que idolatria não tem somente a ver com ficar adorando imagens, né? O termo vulgo utilizado aí pelos protestantes, né? Idolatria é um desvio na conduta do ser humano. E quando se fala em conduta, entra na dimensão moral e ética. Então, idolatria, resumindo bem aqui, é quando o ser humano retira da sua vida a centralidade que é Deus e substitui por qualquer outra coisa. Então, a idolatria dos gentios, hipocrisia dos judeus, conhecem a lei, mas não a praticam, e o verdadeiro judeu tem o coração circuncidado. Então, vejamos bem, houve a queda, né, da humanidade, os gentios, eles pecam, os judeus também pecam, existe, então, uma universalidade do pecado. Mas, se existe uma universalidade do pecado, vai existir, então, uma universalidade da salvação. Quando nós falamos de universalismo, por isso que a dimensão, né, do resgate, do preço que foi pago é para todos, mas todos creem, essa é a questão. Né? Mas o sacrifício, a graça santificante e redentora de Cristo, gratuitamente feita, é para
Todos, mas é preciso crer. O que está trazendo essa dimensão aqui? É que todos pecaram, como já mencionei. Os judeus conhecem a lei, mas não a praticam, na sua essência. Todos estão sob o pecado e carecem da glória de Deus. E se carecem da glória de Deus, precisam da salvação. E é interessante que aqui no capítulo 3 traz exatamente essa questão da condição universal da humanidade. E no versículo 23, visto que todos pecaram, é interessante quando que nós voltamos lá, ainda no capítulo 3, no versículo 19, ora, sabemos que tudo que a lei diz é para o que estão sob a lei que o diz, a fim de que toda boca se cale e o mundo inteiro se reconheça réu em face de Deus. Porque diante dele ninguém será justificado pelas obras da lei, pois da lei vem só o conhecimento do pecado. Paulo diz que a força do pecado é a lei. Ou seja, houve uma necessidade de criar a lei para que pudéssemos justificar algo, mas a lei ela já não é mais condição moral, ética, estrutural para justificar ninguém. Agora é a fé em Cristo. Então, quando se fala em justificação, porque aí vem uma questão de ordem teológica, porque dentro da Igreja Católica, quando nós falamos de justificação, e aí tem, a partir da Reforma Protestante, de que o homem não é só mente a justiça justificado, né, pela fé. Lutero vê em Romanos 1, versículo 17, como a porta do Evangelho. A justiça de Deus não é algo que Deus existe, mas algo que ele dá em Cristo. Daí, a formulação da sola fide, somente a fé justifica. E a sola gratia, somente a graça é a causa. Agora, a tradição católica, com o Concílio de Trento, a partir ali do século XVI, rejeita a ideia de sola fide como fé sem obras. Afirma que a fé é o princípio da justificação, vou comentar sobre isso no Catecismo, mas ela opera pela caridade. Nós temos isso em Gálatas 5, do versículo 6. Então a justiça não é apenas declarada, mas também infundida. O ser humano é realmente transformado pela graça. Se ele é realmente transformado pela graça surge a experiência com a justiça de Deus. Assim, a fé é viva, operante, inseparável da caridade. E eu mencionei sobre um documento, estou falando aqui de teologia, atual ecumenismo, é um documento conjunto, católico-luterano, de 1999, que traz a seguinte questão. Então, temos aqui o documento que eu mencionei de 1999, que é uma declaração conjunta sobre a doutrina da justificação, do Dicastério para a Promoção da Unidade Cristã. E basta nós colocarmos aqui somente pela fé. Nós vamos ali para o item 4.3. Nós somos justificados por fé e por graça. Ao que está no documento, confessamos juntos quem? A Igreja Católica, ali a Igreja Luterana, que o pecador é justificado pela fé na ação salvífica de Deus em Cristo. Essa salvação lhe é presenteada pelo Espírito Santo no batismo como fundamento de toda a sua vida cristã. Na fé justificadora, o ser humano confia na promessa graciosa de Deus. Nessa fé estão compreendidos a esperança em Deus e o amor a Ele. Essa fé atua pelo amor, por isso o cristão não pode e não deve ficar sem obras. Mas tudo o que
no ser humano precede ou se segue ao livre presente da fé, não é fundamento da justificação, nem a faz merecer. Então, a justificação pela fé, novamente. Então, que algumas pessoas, elas até acabam confundindo um certo ativismo dentro da igreja, que é pelas obras que eles vão ser salvos. Não é pela obra. Porque se você fala que é pela obra, né, um ato de caridade, você está colocando essa obra, esse ato de caridade, substituindo, colocando no lugar da salvação de Cristo. E colocando seus próprios méritos pessoais como se fossem mais elevados ou mais perfeitos do que o ato de sacrifício, né, de Cristo. Então, esse é o sentido da justificação pela fé. Aí traz a dimensão da lei e evangelho. E o interessante é que a certeza da salvação, se nós temos uma justificação, nós temos o elemento da salvação. A confessamos juntos que as pessoas crentes podem confiar na misericórdia e nas promissões de Deus. Também, em face de sua própria fraqueza e de muitas ameaças para a sua fé, podem basear-se, graças à morte e ressurreição de Cristo, na promessa eficaz da graça de Deus, em palavra e sacramento, e assim ter certeza dessa graça. Ou seja, é a graça santificante de Deus. Nós não estamos nessa corrida, nesse combate sozinhos. É a graça de Deus que operante manifesta na vida do ser humano, e manifestando na vida do ser humano vai dando possibilidade que esse cresça no Espírito Santo e verdadeiramente a sua vida seja convertida e busque então seguir o exemplo do Mestre, né, o nosso Senhor Jesus Cristo. E vejamos agora o que o Catecismo da Igreja Católica fala sobre a justificação. Então, se você tiver o Catecismo da Igreja Católica em mãos, é só abrir lá no item, né, do número 1987, que trata a questão da justificação. Né? Ou você pode acompanhar aqui também pela tela. Fernanda, por que você está falando tanto dessa questão de justificação? Porque nós temos que entender os elementos salvíficos anteriores daquilo que está dizendo, né, sendo afirmado em Romanos 5. A esperança não decepciona. Tá, a esperança em quem? Ah, em Jesus. Sim, mas o que Jesus realiza? A nossa salvação. Então nós somos justificados por Cristo. É o que está, novamente, lá em Romanos 3, que é elemento chave aí dessa questão da justificação, né? Romanos capítulo 3, versículos 23 ao 24. Ela visto que todos pecaram e todos os que creem, pois não há diferença, visto que todos pecaram, estão privados da glória de Deus e são justificados gratuitamente por sua graça, em virtude da redenção realizada em Cristo Jesus. Então, Deus o expôs como instrumento de propiciação. Esse instrumento de propiciação é exatamente de entrega. Ele se entrega, ele dá a sua vida. Inclusive, isso aqui é até uns elementos da missa. Né? A missa ela é propiciatória, ou seja, por seu próprio sangue, Cristo se entrega, é uma questão de fé. Mas voltando na questão do catecismo, nós temos a graça do Espírito Santo, tem o poder de nos justificar, isto é, de nos lavar dos nossos pecados e nos comunicar a justiça de Deus para a fé em Jesus Cristo e pelo batismo. E aqui é interessante, tá? Quando fala assim, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, se o Espírito Santo nos comunica essa graça para sermos pessoas justas, se somos pessoas justas, a justiça ela caminha com a misericórdia. A misericórdia caminha com a caridade. A caridade caminha com a justiça com a bondade. E tudo isso caminhando junto nos leva à prática de boas obras. Então a obra ela é consequência da justificação da fé. Olha lá, e depois de 1988, pelo poder do Espírito Santo, nós tomamos parte na paixão de Cristo, morrendo para o pecado
e na sua ressurreição nascendo para uma vida nova. Somos os membros do seu corpo, que é a igreja. Então, pelo Espírito Santo, nós temos parte em Deus. E aqui o interessante, né, dessa questão da justificação no catecismo, 1989, a primeira obra da graça do Espírito Santo é a conversão, que opera a justificação. Então vejamos, é pela conversão do Espírito Santo que é derramado em nossos corações, que aí vai fazer sentido lá em Romanos 5. O que nós temos em Romanos 5? Que é o tema e o lema do mês da Bíblia lá. E a esperança não decepciona, né? Uma esperança não nos envergonha, que é o termo grego, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o amor de Deus foi derramado em nossos corações. O amor de Deus verdadeiramente derramado em nossos corações é que nos leva à conversão. A experiência de amor, né, com Cristo, né, a experiência de amor com Deus. Então, nós temos aqui os elementos da justificação. A justificação comporta, portanto, a remissão dos pecados, a santificação e a renovação do homem interior, homem, mulher, ser humano interior. Então, primeiro, a justificação pela fé e depois as obras. Em 1990, a justificação desliga o homem do pecado. A justificação, ao mesmo tempo, acolhimento da justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. É a justiça que entra na retidão do amor divino. Depois, 1992, a justificação foi-nos merecida pela paixão de Cristo. A justificação estabelece a colaboração entre a graça de Deus e a liberdade do ser humano. A justificação é a obra mais excelente do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. Santo Agostinho pensa que a justificação do ímpio é a obra maior que a criação do céu e da terra, pois de fato a pessoa está sendo transformada e afastando do pecado. E de tudo isso, em 1995, o Espírito Santo é o mestre interior, fazendo-nos nascer de novo, o homem interior. A justificação implica a santificação de todo ser. E a santificação do todo ser nos levam à dimensão, né, da prática de obras de caridade. Afinal de contas, quando nós pegamos a palavra HP, né, do amor grego, de doação, do esvaziamento, de se colocar no lugar do próximo, quando é traduzido para amor em latim, caritas, e a caritas vem a palavra caridade. Então, quem é caridoso tem práticas, né, de obras sociais que ajude alguém. Isso já é uma dimensão de expandir o amor, né, o investimento para que o próximo tenha melhoria em sua vida. Mas a melhoria não pode vir apenas na dimensão material. E por isso é importante atrelar uma ajuda espiritual. Bom, então, para fechar essa questão da justificação, que então está diretamente ligada à esperança, que não nos decepciona, nós temos aqui um elemento, né, da solução divina. Né? O homem, o ser humano, não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. Então, a justificação gratuita pela graça, né, através da redenção em Cristo Jesus. Então, vejamos bem, fé em Cristo. Há então um processo de conversão a partir da experiência com a graça de Cristo, que nos leva à dimensão de redenção. Não por capacidade própria, mas mediante a graça e a misericórdia de Deus. Os conceitos chaves da justificação, né, a justiça de Deus, a dikaionosine, que não é apenas justiça distributiva, mas salvação, mas a ação salvífica que torna o pecador justo. Essa é a grande justiça de Deus. Não apenas numa salvação lá no final de tudo, mas que enquanto essa caminhada ocorra a possibilidade de mudança de vida. Depois a caris, que é o dom gratuito de Deus, que salva independentemente dos méritos humanos. E a propiciação, que eu mencionei, elasterion, né, Cristo como verdadeiro lugar de encontro e perdão entre Deus e os homens. Na sequência,
é bem utilizado nas cartas de Paulo, lembrando, né, Abraão, o pai da fé. Antes da lei, Abraão foi justificado pela fé, antes da lei mosaica e da circuncisão. Contra toda esperança, né, acreditou em Deus quando humanamente era impossível ter filhos. Então vejamos bem, a esperança ela não surge apenas de algo isolado da própria realidade. Estão dentro das situações da própria existência humana, dos dramas da vida, que apesar de você falar, não tem mais esperança nenhuma nisso, é exatamente onde desconfia-se que pode ocorrer a esperança, é ali que vai brotar. O pai de todos os crentes, né, modelo de fé não só para judeus, mas para todos que creem em Cristo. Né? Então, Abraão é esse modelo de fé. Então, novamente, a fé, né, justificando e não as obras. Alguns termos gregos aí fundamentais. Né? A pistis, que é a confiança radical em Deus, não apenas uma crença intelectual. Lembra que eu disse anteriormente sobre crença intelectual? Depois, a martia, que seria o pecado, né? O estado universal de separação de Deus. Mas Paulo vai exatamente fazendo toda essa construção para dimensionar a salvação em Cristo. O nomos, que é a lei boa, mas não salva, manifesta o pecado. Se fosse boa mesmo a lei, não haveria de existir tantas e tantas leis. Se as básicas, as mais essenciais fossem respeitadas, estaríamos bem melhor do que estamos hoje. E depois a logis amai, que é imputar, né? A fé é acreditada como justiça. Sendo a graça de Deus justa e a graça de Deus ocorrendo em nossas vidas, então nós começamos a enxergar de uma forma mais confiante em Deus, buscando verdadeiramente, né, se afastar do pecado. A estrutura da argumentação, né, como eu já mencionei, capítulo 1 ao 3, todos estão sobre o pecado. A solução divina, justificação pela fé em Cristo, não pelas obras, é o capítulo 3. E o exemplo histórico é Abraão justificado antes da lei, pai dos crentes. Então fica muito ali em um certo legalismo e um ritualismo que muitas vezes parece que nem é cristão. Cria-se tantas fantasias, mas basta seguir. Todos erraram, o ser humano vai continuar errando, independentemente se é judeu ou é gentio. Há uma solução divina pela fé em Cristo, não pelas obras. E o exemplo é histórico de Abraão justificado antes da lei. Esses são os elementos aí. E o que gostaria aqui de apontar uma síntese teológica, depois falar mais ainda sobre esses 4 capítulos. Universalidade do pecado, justificação pela fé, graça como dom gratuito, Cristo como redenção, Abraão como modelo. Você fala, mas por que você falou de justificação em Romanos 5? Bom, nesse sentido, novamente, nós somos salvos pelo quê? Nós somos salvos por Cristo, certo? Se nós somos salvos por Cristo, onde está a nossa fé novamente? Em Cristo. Não estou dizendo, em Cristo, por Cristo e com Cristo. A nossa vida é voltada, dedicada a Deus. Nessa justificação, essa esperança de amor de Deus derramado no coração. Então, quando dizer, se nós relacionarmos essa justificação, né, que até o capítulo 4, Paulo argumenta que a justificação é pela fé, exemplificando, né, com Abraão, que eu mencionei agora, o capítulo 5 ele mostra os frutos da justificação. Quais são os frutos da justificação? Paz com Deus, né, está ali no versículo 1 do capítulo 5, acesso à graça, esperança da glória de Deus, alegria mesmo nas tribulações e certeza do amor de Deus no Espírito Santo.
Então, se somos justificados pela fé, essa esperança que não decepciona, temos paz e acesso à graça. As tribulações não anulam a fé, mas geram perseverança, caráter e esperança. É o que iremos ver, né, na parte 3. Então, por de fato aqui, ó, quando nós estamos falando, agora Romanos 4, né, antes de entrarmos por de fato no capítulo 5, na verdade, se nós voltarmos um pouco mais, né, no capítulo 3, né, que traz aquela questão da dimensão. Fala, não há homem justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se transviaram. Então é preciso, dia após dia, buscar a graça de Deus. Interessante que lá agora no capítulo 4, versículo 13, o que nós temos? Que diz com efeito a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi levado em conta de justiça. Então vejamos bem, sendo obediente a Deus, nós seremos pessoas mais justas. Mas como um débito, a quem ao invés não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio e sua fé que é levada em conta de justiça, como aliás também Davi proclama a bem-aventurança do homem a quem Deus acredita a justiça, independentemente das obras. Está aqui, bem-aventurados aqueles cujas ofensas foram perdoadas e cujos pecados foram cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa nenhum pecado. Então vejamos bem, prática de vida. Então, assim, aí já entra no homem justificado, né, a caminho da salvação. Novamente, tudo, né, nos capítulos anteriores, essa justificação, que vai culminar na dimensão da esperança e a graça de Deus. Então, esses 4 primeiros capítulos, né, trouxeram essa dimensão da justificação pela fé em Cristo. E aí, no próximo vídeo, né, na parte 3, elencar as questões, né, de qual a esperança. De qual a esperança que não nos decepciona, que não nos envergonha? A esperança em Cristo Jesus, que conforme está, vou repetir novamente, capítulo 3, né, do versículo 23. O que não nos decepciona e o que não nos envergonha? Que nós somos justificados gratuitamente por sua graça, em virtude da redenção realizada em Cristo Jesus. Então, ali no capítulo 5, que nós vamos ver no próximo, né, na parte 3, dos versículos 1 e 2, somos justificados pela fé, temos paz e acesso à graça. No capítulo 5 ainda, nos versículos 3 e 4, que nós veremos, as tribulações não anulam a fé, mas geram perseverança, caráter, esperança. E essa esperança não decepciona. Então, qual que é a lógica aqui? Justificação, paz com Deus, esperança firme, amor derramado pelo Espírito. Lembrando que essa esperança, né, a palavra elpis em grego, não é um otimismo humano, mas certeza fundada em Deus. Né? Do grego, depois agora, né, o termo decepciona, kataiskine, não frustra, não será envergonhada. Né? A esperança cristã não termina em vazio. A esperança cristã, ela está vinculada sempre diretamente à graça de Deus. E a graça de Deus que é capaz de santificar o ser humano.
Agradeço imensamente pela atenção. Até o próximo vídeo. Paz e bem.